De escrever no arquivo de texto e depois utilizar para plotar, vamos fazer o contrário, pegar dados do arquivo de texto e manipulá-los, ou seja, inserir os dados no nosso programa a partir do arquivo de texto. Então vamos lá para a aula 5. Vamos criar aqui o nosso programa, aula 5.f90, program, coloco um nome qualquer. Vou colocar o mesmo, implicit none and program aula 5. Pronto. Então nós temos aqui o seguinte, vamos pegar esse arquivo, que ele é um arquivo de 2 colunas, em que eu tenho um cabeçalho, tenho alguns nomes e tenho alguns valores, ou seja, esse lado aqui é um lado string, ou seja, eu não falei que tipo de como é que se declara uma variável do tipo que não seja nem real e nem inteiro, que seja string, ou seja, caracteres, né? São essa primeira coluna do tipo caracteres em string, e a coluna segunda coluna é do tipo real. Então aqui é um exemplo, vamos supor, de um grupo de 16 traders, de 15 traders que obtiveram esses resultados aí. Então nós vamos fazer um programa para capturar esses dados do arquivo, utilizar esse arquivo como dados de entrada e o programa verificar quem foi que ficou em primeiro lugar. Eu só quero quem ficou em primeiro lugar, ou seja, quem teve o maior saldo desses aí. Vemos que foi Maria, né? Então nós vamos fazer um programa para utilizar esses dados e identificar quem é o maior saldo e dizer o nome de quem foi que teve o maior saldo. Pronto, vamos ver como é que faz isso de uma forma simples, sem utilizar nenhuma variável do tipo vetores, que ainda vai ser um tema das próximas aulas. Até agora não foi falado sobre esse tipo de variáveis. Então vamos lá. O objetivo dessa aula, como falado, é só para mostrar como fazer o processo inverso. Então vamos lá. Você precisa fazer o seguinte. Você precisa abrir o arquivo, primeiramente. Aí você dá um rótulo qualquer. Vou dar um rótulo chamado 1. O nome do arquivo que você quer abrir para utilizar tem que ser um nome que já existe. Ou seja, é esse mesmo nome aqui, certo? Você vai botar o mesmo nome porque você está a fim de abrir o arquivo, ou seja, se ele já existe, ele vai abrir. E no final você fecha ele. Depois que você fizer o que você ia fazer com ele, não precisa mais do arquivo, de dados mais dele, você fecha. E antes de fechar é que você faz as operações. Então, você faz assim. Existe uma forma de você saber automaticamente, fazer o programa identificar automaticamente quantas linhas esse arquivo tem. Ou seja, se ele tiver 1 milhão de linhas, você, com o mesmo trecho de código, ele vai identificar automaticamente. Quando chegar na última linha, ele para. Então, uma forma de fazer isso é utilizar aquele último comando da aula 3, né? Da aula 3 e da 4 também, que é o comando de repetição, que é fazer o quê? Faz assim, do and do, certo? Em vez de você colocar assim, e não sei o que, não precisa. Nesse caso aqui, ele do and do, esse aqui, ele, se eu fizesse assim, ele ia escrever até o infinito também. Ele ia ficar preso aí dentro até o infinito. Ou seja, é parecido com aquele do while. Não tinha o do while que botava uma condição aqui e a depender da condição, se a condição não fosse alterada aqui dentro, ele ia ficar processando isso até infinito, né? Não foi discutido em uma das aulas anteriores. Se não se lembra, volta lá. Então, aqui é um comando um pouco diferente daqueles dois do e do, que é fazer o quê? Você faz isso, ó. Você faz do and do, você coloca assim, read. Esse comando aqui, ele vai ler. Quando a gente fazia assim, não era? Que foi discutido aí na aula 1, ou foi na 2, não me recordo agora. Que você fazia assim. Você colocava o nome da variável aqui que você queria e ele ia fazer você digitar na tela o que você digitasse através do teclado e ele ia inserir na variável.
Agora vai ser o contrário. A gente precisa o quê? Vai utilizar ele e vai precisar de uma variável do tipo string, ou seja, caracteres. Como é que declara uma variável do tipo caracteres em Fortran? É assim, ó. Você define o tipo, caracteres, vai dizer o tamanho que você quer que ela tenha. No caso aqui, vamos botar, se você não especificar esse comprimento aqui, ele vai botar como se fosse de tamanho 1. Então ele só vai pegar a primeira letra. Aí nós não queremos isso, nós queremos que ele pegue toda a coluna. Então, o maior nome que tem aqui provavelmente é esse aqui, que deve ter quantos caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vamos botar 10, que cobre todas as possibilidades, para não faltar nenhuma letra. Vamos botar 10. Aí na frente aqui a gente define o nome. Que nome é que queremos? Vamos chamar de coluna 1, né? Pode ser qualquer nome, pode ser nomes, sei lá, enfim, você que define. Eu vou definir coluna 1. Pronto. Aí na coluna 2 tem que ser um número real, porque eu quero fazer a comparação de quem é que é o maior. Então, para fazer isso, se fizer como real, facilita a vida. Então, vamos definir como real, coluna 2. Pronto. Ok. Aí agora tem o cabeçalho, que é uma linha que não me interessa. Então, eu não quero ler nada dela, desses nomes aí. Eu posso fazer o seguinte. Eu faço assim, ó. Já que o arquivo está aberto, você coloca assim, no lugar da estrela, né? No lugar de colocar essa primeira estrela, você coloca o número do rótulo aqui, ó. O rótulo, coloca o rótulo. E aqui, se você quisesse ler os textos da primeira linha, você definia a variável que ia ler isso. Mas não interessa. No Fortran, o interessante é que se você botar só isso e não definir nada, ele simplesmente vai pular. Ou seja, aqui é um comentário que eu vou botar pula linha. Se você definir assim, não botar nome nenhum aqui na frente, ele vai simplesmente pular essa linha. Ele vai apontar para começar daqui, da 2 para frente, que é o que me interessa. Pronto. Agora nós fazemos assim, aqui a gente coloca 1, porque é para ser referente ao arquivo 1, ou seja, ele vai ler do arquivo 1. Quando a gente escrevia no arquivo, a gente fazia com esse comando aqui, write. Aqui eu vou escrever no arquivo, ou seja, se tiver dados lá, vai apagar. Mas o contrário agora é read, você vai buscar os dados do arquivo e inserir na variável. E esse aqui é o formato. Por enquanto não vamos comentar sobre isso, só em próximas aulas, não se preocupe com isso agora. E o interessante é que ele também tem uma possibilidade de eu definir um parâmetro aqui chamado end igual um número. Que eu vou definir um número qualquer aqui, sei lá, 101. Pode ser qualquer número, desde que você bota assim, ó. Esse mesmo número aqui com essa palavra assim, continue. Continue. Pronto. Ao fazer isso, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai ler o arquivo 1, que é esse arquivo aqui, até ele terminar. Você vai end igual a continue. Então ele vai ficar travado aqui, vai percorrer o arquivo inteiro até chegar na linha 16 aqui. Quando chegar aqui, aí ele identifica automaticamente que é o final do arquivo. Assim ele finaliza. Beleza? Então nós podemos fazer... Aqui, como eu falei, você pode botar o número que você quiser. Se você botar 150, aqui também tem que ser 150, entendeu? Isso aqui é a forma mais prática de fazer a leitura no arquivo. Então, o padrão eu gosto de deixar aí, sei lá, já sei mais ou menos o que para um programa grande é mais interessante fazer assim, sabe? Mas fica a seu critério aí, colocar o número que você quiser. Se você não gosta do número 1, bota outro. Pronto. Então aqui ele vai fazer a leitura. Aí sim, na frente eu coloco quem? Coluna 1, que é o do tipo caracteres. E a outra variável é coluna 2. Pronto. Agora, só para provar que ele que ele capturou certos dados, eu posso fazer assim, ó. Coluna, aqui ele vai imprimir na tela, esse comando aqui, esse segundo é para ele imprimir na tela os dados que ele leu. Então vamos fazer para ver se ele capturou certo.
Pronto. Agora já está um programa feito que faz o quê? Pega os dados desse arquivo aqui e imprime na tela, com exceção dessa linha aqui. Ele não vai escrever, não vai escrever essa linha porque eu pulei ela, entende? Vamos lá. Pronto. Viu só? Escreveu exatamente isso. Então, agora o que nós queremos fazer é identificar quem é o maior número desses aí. Então, como é que eu posso fazer isso? Tem alguma ideia? Pense aí. Pensa aí. E nós não podemos utilizar vetores, porque aqui são dados que facilitaria a vida se utilizassem um vetor, né? Variáveis do tipo vetores. Mas nós não vamos fazer isso. Nós até agora nós não definimos, não estudamos, não mostramos como é que é declarado um vetor nem nada, então não vamos falar dele, vai deixar isso para próximas aulas. E então nós vamos fazer com variáveis normal mesmo. Então, como seria uma forma de fazer isso? Já que você já aprendeu alguns controles nas aulas anteriores, por exemplo, na aula 2, né, que aprendemos como fazer aquele comando if, na 3 e 4 com os comandos de repetição. E então acredito que você já deve ter uma ideia já de como faria isso, né? Então, como você faria isso? Bom, se não sabe ainda, vamos tentar aqui uma forma. Uma forma seria assim: você vai definir uma variável aqui do tipo real chamada maior, que ela vai receber o número que é o maior. E no final ela vai guardar o número que é o maior número desse saldo, é o maior saldo. Pronto, botar assim para ficar melhor de entender. Pronto. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim. A gente pode pegar e ler a primeira linha antes de entrar nessa repetição até terminar o arquivo. Você pode fazer assim, exclui isso aqui. Isso aqui só pode usar quando está utilizando isso, dentro da repetição aqui, sabe? Mas fora não precisa. Então, já que o arquivo está aberto, eu pulo a primeira linha. Aí toda vez que eu chamar um read é uma linha a mais que ele está percorrendo, entende? Então, na primeira ele pulou essa, aí ele veio para essa. Se eu ler essa aqui, eu estou lendo esse valor aqui, sabe? Então, eu estou lendo coluna 1 e coluna 2. Então, aí agora, já que eu tenho o valor do primeiro número que eu tenho de saldo, até o momento, como não tem nenhum outro para eu comparar, eu identifico que esse primeiro é o maior. Então, eu digo que maior saldo igual o coluna 2, que foi o primeiro valor que eu tenho até agora, como não tem outro, ele é o maior. Pronto. Beleza. Agora, eu chamei um read novamente, então ele agora estava aqui, passou para a Angélica. Pronto. Aí Angélica, aí ele vai ler novamente um novo coluna 2, ou seja, o valor que estava antes foi substituído, mas como eu tinha passado ele para essa variável guardou o valor. Aí eu faço assim, agora botando em prática o conteúdo da aula 2, né, de controles de seleção. Pronto. Vamos utilizar sem o else, que pode utilizar sozinho sem o else. Então a gente testa o seguinte: se coluna 2 for maior, se for igual não interessa, se for igual eu prefiro ficar com o que eu já estou. Se for igual do que o maior saldo, então, se for maior do que o maior saldo, então o novo maior é esse coluna 2. Então eu digo que maior saldo deve ser substituído, não é mais o anterior, vai perder seu valor e vai receber o novo valor, porque eu identifiquei que tem um novo maior. Pronto. Ao fazer isso, ele vai fazendo isso à medida que vai percorrendo, vai passar a manta. Aí no caso de Angélica não foi maior do que 2.000, que era o de Pedro, então ele não faz nada, porque essa condição não foi satisfeita, então não processa isso. Ele vem para aqui, simplesmente escreve na tela, certo? Aí eu vou comentar isso aqui para ele não escrever nada na tela.
que eu já vi que tá certo, que ele leu certo. Aí agora ele vai para Samantha. Aí o de Samantha é maior. Se Samantha for maior, aí ele entra aqui. Aí ele diz, pronto. No lugar de 2.000 ele bota 4.000 e pouco, que é o de valor de Samantha. 4.322. Joga aqui dentro. Beleza. Aí o maior agora é o 422. Aí ele vai percorrer para o próximo, a próxima linha não faz nada, não faz nada, identificou outro maior. Pronto, guardou. E os demais ele verifica, não são maiores, pronto. No final, o valor final que ele deixou guardado é o maior. Então vamos ver se é verdade. Então, passou isso aí, pode fechar o arquivo, não me interessa mais. E no final, o valor que tiver na variável maior, Aldo é maior saldo. Vamos ver se ele fez certo. Compilar de novo. Substituir o arquivo. Olha lá, tá vendo? É assim que bota em prática esse comando aqui que foi explicado lá, e ao mesmo tempo a gente aproveita e explica como é que faz a leitura a partir de um arquivo. Pronto. E agora como é que você vai saber que o nome referente ao maior é Maria? Não foi feita essa parte, né? Que no início eu disse que era para fazer isso também, e dizer quem é o que tem o maior. Então, como é que podemos fazer isso sem usar vetores? Bem, eu já estou enxergando como é. Então é isso que você tem que saber fazer quando vai fazer um programa. Você já tem na intuição quais são as possibilidades que você vai fazer. Eu já enxergo uma aqui, que é fazer o quê? Definir também uma variável maior, nome do maior. Vamos botar assim maior e botar assim nome. O nome do maior, sei lá. Você bota uma variável que dê facilmente para identificar. Caso mais daqui 2, 3 anos você tenha que pegar o programa de volta para analisar e facilita a sua vida, entende? Nome do maior. Pode botar ela grande mesmo assim, sem problema. Pronto. Aí vamos pegar aqui e fazer assim. Se coluna 2, então o nome do maior é coluna 1. Coluna 1. Aqui. Que no primeiro momento a gente pula essa linha, que é essa parte aqui, aí chama o novo read, ele vai ter o coluna 1 e coluna 2, ou seja, coluna 1 é Pedro e coluna 2 é esse número. Então, o maior no momento era esse, que foi o primeiro, não tem outro para comparar, então o nome do maior é Pedro. Então, por isso que eu botei coluna 1 aqui. Agora ele entra no arquivo, ou seja, ele vai para essa linha agora e verifica se esse daqui for maior do que esse, eu substituo o nome de Pedro por Angélica, senão continua o mesmo. Aí aqui ele vai botar Samantha, no caso porque é maior do que o de Pedro, e pronto. Então aqui dentro também nós podemos trocar, fazer assim, ó, igual coluna 1, pronto. Ele tá lendo coluna 1 e coluna 2 a cada vez que vai descendo aqui, sabe? Vai descendo, ele vai lendo e substituindo pelos valores antigos. Então acredito que seja isso. E aí você pode botar aqui na frente ou na próxima linha. Você pode também utilizar esse comando aqui com estrela, né? Bota assim. Não, vamos botar na frente mesmo, tanto faz. Bota assim. O maior saldo e foi o de... Aí o nome de quem? Nome do maior saldo. Pronto, ele vai identificar sozinho. Nome do maior saldo. E foi o de... Pronto, ele vai dizer o nome da pessoa. O que ele achou aí no arquivo. Vamos ver. Compila. E foi o de Maria, ou seja, acertou. Aí você diz, não, isso aí foi que
que você já fez certo. Então vamos botar um aqui, sei lá, vamos escolher esse aqui, Okpala. Vamos botar o de Okpala um 6 aqui, que ele fica sendo o maior de todos. Vamos ver então. Não mexemos em nada no programa mais, vamos só executar de novo. Tá vendo? Então é isso. Uma forma de pegar os arquivos utilizar os dados do arquivo e fazer manipulações através dele, ou seja, fazer a leitura a partir do arquivo e fazer seus cálculos. Então é isso, e o objetivo da aula concluído. Até a próxima, aula 6.